Eu quis começar com essa área porque ela vai representar tudo o que eu gostaria de dizer essa tarde, principalmente no que se refere aos detalhes, à pronunciação, à expressão da música barroca francesa, que se reflete por toda a Europa. Mas eu propus um título bastante curioso, que é um desafio de percorrer o labirinto. Eu estou me ouvindo em eco, Beatriz, o que será? Beatriz? Desculpa, eu estava sem o microfone. Você está com o celular e computador ligados? Não, o celular não. Bom, eu continuo, tá bem? Sim, eu estou te ouvindo bem. Sem eco.
Um labirinto é constituído por um conjunto de percursos intrincados, criados com a intenção de desorientar quem os percorre. É um símbolo ancestral, o qual está presente nas mais diversas culturas, tanto no Ocidente quanto no Oriente. Ele é normalmente representado como um complexo de caminhos enredados, elaborados de forma a desnortear aqueles que tentam encontrar a saída. Contudo, o termo pode ser usado de maneira poética, portanto, como uma prisão sem trancas, uma indecisão, busca ou curiosidade. Mas há um propósito para tal, e ele reside no percurso e no processo, estabelecido pela busca do bom término. Na tradição alquímica, simboliza os desafios e as aflições que os iniciados precisam passar para se depurar espiritualmente e assim alcançar a tão sonhada pedra filosofal, ou seja, a compreensão, a perfeição, e é neste momento que o adepto alcança o núcleo de si mesmo. Aos labirintos mais simples, com trilhas que seguem uma única direção, e depois de alguns movimentos circulares, leva as pessoas ao seu núcleo. Também aos dédalos, que tem como objetivo desorientar os viajantes por meio de entradas e saídas variadas. Com isso, há clara distinção entre labirintos de um só sentido, tecnicamente referindo-se ao esquema de caminhos unidirecionais, que sempre chegam ao centro, e também labirintos com várias opções de caminhos, dédalos, referindo-se a estruturas que visam confundir o incauto viandante com inúmeras entradas e saídas. Portanto, o labirinto só tem uma entrada e uma saída, enquanto o dédalo pode ter várias saídas e várias entradas. O labirinto também tem uma conotação iniciática, pois o adepto deve percorrer seus caminhos, passando assim por uma espécie de âmago espiritual invisível, nos quais ocorre a conversão das sombras em luz, e assim, uma renovação pessoal. É quando o ser se depara, finalmente, com a verdade que busca. É uma viagem iniciática em que se eleva a partir do seu interior. Uma viagem longa, difícil, em geral solitária. Embora hoje, século XXI, possamos dialogar democraticamente dos encontros da quarentena dos escravistas e pensar juntos a nossa intenção maior, a de tornar o cravo um instrumento mais expressivo, dinâmico. O desafio de percorrer um labirinto nada mais é do que peregrinar e descobrir caminhos, embora literalmente não os veja diante de si. Aqui já há uma estreita relação com a interpretação musical, uma vez que encontrar sonoridades e transformá-las em frases sonoras apenas por meio dos sinais musicais
aqueles conhecidos e os desconhecidos, estimula e impulsiona o poder imaginativo do cravista. A orientação se torna mais difícil porque não se poder ver ou imaginar o horizonte à sua frente, mas tão somente os enigmas naturais que representam o verdadeiro conteúdo das obras de arte e seus significados. É o que propõe Scott Ross, o cravista que nós ouviremos ao final da minha fala. Morreu em 89. E ele dizia que incentivar a imaginação por meio das obras de artes visuais. Um passeio que ele fará ao final deste vídeo. Hoje em dia, o tema do labirinto é muito atual porque intencionalmente perde-se para se reencontrar. Com isso, se faz relevante olhar para eles e tentar percorrer o caminho obscurecido. Por outro lado, devo dizer que, nos dias de hoje, os avanços técnicos e estilísticos no campo da prática da interpretação histórica musical são surpreendentes. Diferentes estudos têm sido publicados revelando a importância reconhecida da área por muitos especialistas. Ainda assim, alguns temas necessitam ser esclarecidos na tentativa da contribuição para o preenchimento de pequenas lacunas. Este depoimento centra-se no processo da construção instrumental e na teoria aplicada à prática de execução, advinda do processo de difusão dos conhecimentos históricos, por meio dos tratados de época em tempos recentes. Ali há ainda elementos específicos significativos, a partitura, e, para o meu caso, será o Rondeau Le Bergerie de François Couperin, e instrumentos musicais, cravos, o francês, o alemão do século XVIII, na tentativa de recuperação do estilo nacional em ambos. Agora, realizando um recorte acentuado, damos enfoque à relação existente entre particularidades específicas do tocar o cravo nas primeiras décadas do século XVIII. Inegavelmente, o centro artístico mundial daquela época era Paris e Versailles, na França, que serviam de espelho para outras culturas, o que não foi diferente para a música e para a música do cravo. Falar francês se tornou referência para o homem polido, para o homem discreto, de acordo com João Adolfo Hansen, da USP. Portanto, aquele que sabe se comportar e se manifestar de modo adequado nos encontros sociais públicos, conforme preconiza a retórica clássica. Ele também, o francês, se torna a língua oficial do mundo diplomático, mesmo fora do território francês, abrangendo territórios da região leste da Europa, por exemplo. Embora muito já se saiba sobre os estilos nacionais de execução da música, muito também há para ser descoberto. Haja vista o testemunho da grande quantidade de cravos hoje incorporados ao patrimônio europeu, proveniente de coleções particulares ou não, como da Itália, da França, da Alemanha ou mesmo da Península Ibérica. Mesmo assim, ainda se pode observar certa coerência
na linha organológica, que identifica modelos específicos, os de construção, e sua adequação às culturas provenientes, revelando apropriações sonoras correspondentes às línguas de cada região. Aqui me refiro aos cravos italianos e os franceses por excelência. De modo similar, incorporamos a este pensamento os registros gráficos musicais que denominamos partitura e que é um objeto ou, como nos dias de hoje, um arquivo digital que reúne símbolos representando valores físicos do som, altura, duração, intensidade e timbre. Ainda mais particulares são as tabelas de ornamentação anexadas aos métodos de ensino do instrumento musical e, em nosso caso, no ensino do cravo. Para François Couperin, mestre cioso de sua responsabilidade, solicitar a devolução aos compradores do exemplar do seu L'Art de toucher le clavecin, que foi publicado a primeira vez em Paris no ano de 1716, é, no mínimo, digno de nota, para não falar em elevada conscientização profissional ou grande comprometimento com suas obrigações artísticas e pedagogas. O prefácio do seu segundo livro, de 1717-45, tem ao final um parágrafo revelador no qual ele diz: Je ne dois pas oublier d'expliquer, avant de finir ce petit discours, que la méthode, l'art, etc., etc., etc. Aqui está, portanto, um trecho retirado dele, e nós vamos ver que vai diminuindo as letras e, ao final, aparece nas últimas 4 linhas, ceux qui auront acheté, ou, no caso, é comprado, né, de acheter, la méthode en question, em 1716, ele está dizendo que deve devolver, e eles mandarão a nova edição de 1717, sem nenhum custo. On fera donner gratis. Nós enviaremos grátis. Uma retrospectiva. Nos anos 60 do século XX, quando as propostas para a interpretação histórica do cravo, de acordo com os preceitos instruídos nos tratados antigos, tiveram seu ponto de partida, escolheu-se como modelo instrumental o cravo francês de Pascal Joseph Taskin, que se encontra no Department of Music Instruments na Universidade de Edimburgo, hoje conhecida como Russell Collection de Edimburgo. Esse é o revival do cravo nos anos 60. Taskin nasceu em Liège, na Bélgica, mudou-se para Paris, trabalhou no ateliê de Blanchet, não é? Quando morreu Taskin, ele casou-se com uma viúva e o sucedeu nos negócios. Bom, eu coloquei essa informação aí apenas para aqueles que quiserem saber um pouco mais sobre o construtor Taskin, que é de suma importância para o reviver do cravo no século XX. Aqui nós veremos, portanto, o cravo de 1769, que está na coleção de Edimburgo, que ele tem esse formato característico com a mesa de apoio típica do estilo século XVI. Portanto, mesmo 1769, não é de Luís XVI, é o estilo já de Maria Antonieta também. O instrumento de Taskin tem 5 oitavos de Fá a Fá,
61 teclas, 3 conjuntos de cordas, portanto, 2 8-pés e a oitava em 4 pés, como dispositivo para fazer um efeito sonoro de harpa nos 2 8. Teclado superior, no acoplamento, desliza para dentro. O trilho para o registro de 4 pés fica entre os 2 trilhos dos 8 pés. Portanto, você tem o primeiro trilho, o pensamento dos plectros, com 8 pés do manual superior, o nasal. Você tem no meio deles, em seguida, em direção ao centro do instrumento, o 4 pés, portanto, no meio, e o outro 8 pés, que é o teclado principal embaixo, o primeiro manual, mais para o centro do campo de ressonância das cordas, portanto, um som muito mais aveludado e mais quente. Sua decoração exterior é notável e de acordo com o estilo Luís XVI, como vimos na figura acima. Devido à sua estrutura física, paredes laterais com dimensões arrojadas, ponte de sustentação com menor tensão sobre o tampo harmônico e encordoamento característico, que trabalha com latão e aço, privilegia os harmônicos superiores, produzindo uma sonoridade muito refinada, delicada e brilhante, ideal para, entre outras, a literatura musical francesa e aquela do final do século XVIII. Neste sentido, percebemos ainda cuidadosa atenção pelos próprios compositores franceses na utilização da sua região central e grave, propiciando, uma pronúncia sonora adequada, ideal ao toque legato e cantabile. Justamente por não evidenciar os primeiros harmônicos, mas sim os harmônicos superiores da série harmônica, estes exemplares propiciaram ainda o uso do modo de tocar conhecido como chirlier, no francês, ou overlegato, em inglês. Mas, mais precisamente, utiliza notas sobrepostas uma às outras, em acordo com as notas consonantes das harmonias. Desta forma, o estilo característico de execução da escola francesa do século XVIII, liderados pelos compositores François Couperin e Jean-Philippe Rameau, se adequa perfeitamente ao instrumento com sua pronúncia vocálica própria e condizente ao padrão das línguas latinas. A escola alemã dos instrumentos conhecidos. A escola de construção dos cravos alemães tem, por outro lado, num primeiro momento, evidente e forte influência da tradição italiana. O desenho desenvolvido pelos italianos privilegia, ao contrário dos seus exemplares franceses, os primeiros harmônicos na produção do som após o pensamento da corda. Assim, em sua extensão, nota-se claro favorecimento para a execução da polifonia, elemento este provavelmente identificado pelos compositores alemães e admitido como característico de sua escola nos séculos XVII e XVIII, para a evidência e entrelaçamento do contraponto composicional. Aliado a isto, percebe-se ainda a presença da escola de construção flamenga, e mais precisamente da família Hookers, que influencia a tradição de construção em todo o continente europeu, incluindo-se a já citada tradição francesa, que desenvolveu características próprias, mas excetuando-se as tradições das penínsulas Itálica e Ibérica.
Como prova desta troca de influência, mencionamos, entre outros, o exemplar de Johann Christoph Fleischer, que está atualmente no Museu da Filarmonia de Berlim. Aqui está ele tem chinoiserie, ele está também em uma cor rubra, um vermelho bastante próprio para essa coisa do chinoiserie. Ele também tem muitos efeitos, mesmo tendo um teclado só. No ano de 1985, o mundo musical ocidental comemorou os 300 anos de nascimento de Johann Sebastian Bach. Um dos pontos altos das festividades foi a ênfase dedicada a um exemplar alemão específico. Um instrumento com histórico particular, não assinado, e que, de acordo com estudiosos, deve ter sido construído por Michael Mitke. Segundo o musicólogo Heinrich Bessler, Bach, em 1718, viajou de Köthen a Berlim para encomendar esse instrumento. No entanto, o que se sabe com certeza é que Bach viajou a Berlim em 1719 para avaliar o recém-terminado cravo com 2 teclados, construído por Mitke, e levá-lo para a corte de Köthen. Atualmente, encontra-se um instrumento semelhante no Schloss Charlottenburg, em Berlim, no Castelo de Charlottenburg, que se acredita ser o referenciado instrumento, conforme estudos de Kriegberg e Sheridan German, que assim o atestam. Eu gostaria de dizer que esse instrumento serviu de inspiração para a aumentação da cadência do concerto de Brandemburgo, número 5. Melhor dizendo, da coleção de concertos, o 5º concerto dedicado ao cravo teve sua gênese com uma cadência mais curta, e após o aparecimento ou a chegada desse cravo Mitke a Köthen, Bach amplia a cadência desse número mais de 60 compassos, desse modo fenomenal que nós conhecemos e adoramos. Cravo, portanto, com duplo manual atribuído a Mitke, Berlim, 1719. Ele tem decoração em chinoiserie e aqui está ele. Curioso notar também que em Berlim, no Charlottenburg, esse instrumento que é dito hoje, tocou, inclusive, para a corte do Frederico II, o cravo da irmã dele é um cravo de um manual que está na cor branca, exatamente igual, um pouco menor, mas na cor branca. Então, a gente percebe chinoiserie e decoração em alto relevo, e ele tem essa registração que eu acabei de mencionar anteriormente. A decoração com fundo negro e chinoiserie dourada foi realizada por Dagli. Dagli foi um grande decorador da corte na Alemanha e muito famoso. Ele tem 2 manuais, extensão de 4/8 portanto, vai de sol a ré, 3 registros, 8/8/4, estando este último, portanto, a 8/4, colocada na 3ª posição, como está apresentado aqui, proporcionando, assim, um reforço harmônico aos registros de base. Então, essa já é uma diferença também de colocação dos registros, comparativamente aos cravos franceses e flamengos, em que o 4 pés está no meio. Você tem 8, 4 e 8. E esse cravo aqui, ele apresenta 4 pés, a 8ª, mais para dentro do campo harmônico. Portanto, o som produzido pela essa 8ª, pelo 4 pés, é um som muito mais adocicado do que os franceses e flamengos,
em que o quatro pés, estando mais próximo do cavalete, vai ter um som mais acentuado e nasal. Exatamente isso que eu digo aí. Por se direcionar até o centro do campo sonoro ou de ressonância, seu volume é mais suave e caloroso. Esta colocação difere da construção flamenga, que considera a oitava um registro independente e complementar. O quatro pés é também utilizado na escola franco-flamenga, o próprio François Couperin usa música apenas para o quatro pés. E naquela escola alemã ele é um complementar do oito. De modo geral, não existe abafadores em nenhum dos registros de oito pés, enquanto que os franco-flamengos pode ter, sim, abafadores. Sobre a prática musical aplicada. No que se refere às regras da sintaxe adequadas à prática musical, Badura Skoda, em 2002, afirmou: um conhecimento das regras gramaticais e de vocabulário é um pré-requisito para a comunicação verbal. E mais, nós quase não pensamos em gramática, ao menos, claro, que estejamos falando uma língua estrangeira com a qual não somos familiarizados. Assim, ao identificar a transcrição de uma peça francesa para a linguagem musical alemã, nos perguntamos se não estaria Bach familiarizando-se com o estilo estrangeiro francês ao readequar sua notação ao modo germânico, quando reescreveu Le Bergerie de François Couperin para o seu clavier Büchlein de 1725, livro dedicado à sua segunda mulher, Ana Madalena. Não seria justamente repensar as regras gramaticais o que Bach registra na transcrição do Rondeau Le Bergerie de François Couperin, inserido no sixième ordre, portanto, na sexta ordem, ou na sexta sequência, que é um conjunto de danças, né, uma suíte, que eles não chamavam assim, François Couperin. Este rondô, na tonalidade de si bemol maior, revela características particulares da maneira francesa de composição, com seu caráter naivement, ingenuamente, e em acordo ao seu título. O Rondeau Le Bergerie de François Couperin. Precisamos parar e olhar bem esta partitura para que a gente possa ter um pouco a dimensão do problema em que vamos nos envolver. Ela começa, portanto, já no segundo tempo do compasso, de 6/8. Tem uma clave de Dó na mão esquerda, portanto, uma clave que nem uma clave de tenor é, uma clave que está aí, é difícil para nós até, a clave da viola de orquestra hoje. A viola da gamba também toca nessa região, é uma região do tenor aguda. Ligaduras escritas são ligaduras escritas bem propriamente pelo compositor. Notas miúdas, portanto, notas que vão ter importância expressiva muito grande. E eu aproveito para dizer que temos que ter muito mais cuidado com as notas miúdas que vemos na partitura do que as notas tradicionais que estão aí, ou as notas principais. Há artigos belíssimos sobre notas miúdas da escola francesa
por estudiosos da expressão e da ornamentação hoje em dia. Ora, então a gente já percebe que o Le Bergerie implica, segundo François Couperin, no tratamento expressivo por ornamentos. Ele começa com um pensée, ou o que a gente sabe do mordente. Eu vou usar sempre para falar para vocês as duas terminologias, mas de preferência a francesa, ainda que a gente só conheça, na maioria das vezes, a italiana, como trinado, que é um tremblement. Pois muito bem, já começamos com um mordente seguido a um trinado ligado. Então, eu tenho um pensée e, em seguida, um tremblement lié, ligado. Muito interessante essa maneira de escrever. Se essa ligadura não estivesse aí, nós tocaríamos o trinado sobre a nota Dó, ou o tremblement sobre a nota Dó, recomeçando por um Ré. Então, seria Ré, Ré, Dó, Si. E não Ré, Ré, Dó, Si, como ele quer que seja tocado. Ao colocar a ligadura Ré, Dó, ele está dizendo para o instrumentista não repetir a nota Ré, porque a nota Ré já está presente, vindo do tempo anterior. Portanto, uma ligadura de muita expressividade, de muito significado. Repito, uma ligadura de muito significado na notação musical francesa. Os franceses publicavam música somente com autorização, com o apoio, com o reconhecimento da Casa Real. E passava por um crivo e por um tipo de qualidade, não é? Que não podia ser e nunca foi de maneira aleatória. Percebam a limpeza e a qualidade gráfica que uma partitura dessa, ainda que use claves antigas, ela é uma partitura muito clara, dizendo para o instrumentista o que deve fazer. Pois muito bem, seguindo para o primeiro compasso, não é? Porque nós não vamos considerar, ainda que a gente possa considerar as primeiras duas notas como pertencentes ao primeiro compasso, na verdade isso é um não levar, é uma anacruse. O primeiro compasso seria o seguinte: encontramos outra vez um pensée ou um mordente, e outra vez um pensée com a nota miudinha ligada antes. Esse é o chamado porte-voix pensée. O porte-voix é a notinha que faz o apoio, o portamento da voz, se a gente pode traduzir dessa maneira, seguido ligado ao mordente. Em seguida, duas notinhas miúdas que vão formar a tierce coulée, ou a terça junta escorregada. O próximo ornamento é um tremblement que tem uma terminação também com uma ligadura. Meu Deus do céu, nós já estamos aqui há quase 10 minutos olhando para essa partitura, falando só desses pequenos detalhes, nós não conseguimos sair delas ainda. Porque esse segundo compasso tem o trinado com terminação, portanto ligada, e em seguida vem três notinhas também ligadas, que poderia ser muito bem um tierce coulée ligados, lié. Muito interessante isso. Depois, se alguém quiser perguntar para mim por que motivo eu me concentrei tanto em olhar nesse slide, eu vou responder com propriedade. Não quero fazer agora, mas eu quero que vocês notem que nós gastamos um tempinho analisando cada detalhe dessa partitura. Muito bem. No segundo compasso, quando chega a clave de Fá,
eu tenho si, do, ré, si, lá, dó, si na mão esquerda, em semicolcheias. Ora, na música francesa, um detalhe importantíssimo é o chamado execução do inégal, ou a inégalité. Notas iguais não são iguais. Portanto, as semicolcheias deverão ser tocadas desiguais. E o que é isso? Eu não vou me centrar agora nisso, porque é um assunto bastante rico também para a interpretação, mas eu vou dizer de modo muito grosseiro que a gente vai considerar somente nesse momento uma nota longa e outra curta. Ao invés de ser nessas semicolcheias, a mão esquerda, si, do, ré, si, lá, dó, si, elas vão ser, talvez, si, do, ré, si, lá, do, si, do, ré, do, si, lá, sol. Longo e curto, longo, curto, longo, curto. Como fazem os jazzistas depois no século XX. Muito lindo isso. Muito, muito lindo. Na segunda linha, a mesma coisa. Se eu pensar como terça, feminino, tierce. E se for culé, é o culé, né? De culé, então, o. Aqui está ré, mi, fá. E, nota miúda, mi, ré ligada, dó, si ligada. Muito obrigado por acompanhar comigo. Nós vamos voltar a ver isso depois. Eu gostaria de dizer uma coisa muito bacana que eu tive essa semana ao estudar esta apresentação para vocês. Eu fui procurar versões sonoras do Le Bergerie de François Couperin, para que pudéssemos ouvir de modo convincente. Olha, eu vi várias pessoas tocando muito bem, mas não tão rigorosas nas indicações do François Couperin. Para minha surpresa, que não deveria ser, eu encontrei a versão que está no YouTube do Eduardo Antonello, aqui do Rio de Janeiro, portanto, um jovem cravista, muito talento, tocando lindamente essa peça. Inclusive, é o único que toca, de todas as versões que eu ouvi, que toca tierce culé aspirada. Portanto, não faz tudo ligado. Ora, se o compositor se deu o trabalho de marcar tantos detalhes de articulação, se as semicolcheias são desiguais, eu não posso simplesmente, isso é o que eu penso, eu não posso simplesmente transformar a leitura e execução de uma peça como essa, ou de peças semelhantes a essa, a maneira italiana, tudo ligado. Como já ouvi por aí, ré, do, ré, do, ré, ré, do, ré, do, ré, do, ré, si, lá, si, do, ré, ré, mi, fá, tudo ligado como se não tivesse nenhuma indicação do próprio autor. Então, eu queria deixar aqui os meus parabéns a você, Eduardo. A ornamentação, ligaduras para articulação dos motivos, entre outros elementos, quando comparados à transcrição baquiana de 1725, apontam dados relevantes do estilo de execução, como, por exemplo, a sugestão para a execução do acompanhamento na mão esquerda nos 3 primeiros compassos. E aqui estão os 3 primeiros compassos que nós já ouvimos, e a linha de baixo é a linha do bar. E a gente percebe uma série de diferenças já, não só essa da mão esquerda, mas também já o bar achou por bem eliminar a ligadura da colcheia do dó. Portanto, se a gente está seguindo essas indicações do bar, eu vou tocar esse dó começando por um ré. Ré, dó, ré, trinado, ré, dó, ré, dó, ré, dó. E não como o Couperin pediu para não repetir o ré,
conforme a indicação das suas tabelas dele e outros, não sou eu que estou dizendo. No compasso seguinte, nós temos o si bemol com pensée, ou o mordente, e depois você tem a nota miúda, também com pensée. Por devoir pensée para a cultura francesa, eu diria que é o grande charme, o grande trunfo do detalhe da ornamentação. Eles usam muito esse tataiai, 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 fatal, labour, mon cœur. Estão sempre utilizando de expressões, pode ver em todo o repertório. Aliás, nós ouvimos no Air de Cour de Lambert. Eu quero que vocês saibam que eu não estou criticando o Bach, pelo amor de Deus. Eu estou apenas mostrando que ele entendeu o texto musical de uma maneira distinta. Isso para dizer que eu vejo que, como ele viu, diferenças. Portanto, eu não posso tocar a versão bachiana como se fosse francesa, por exemplo, a meu ver. Porque as indicações de ornamentais são outras quase. Muito bem. Se a gente seguir, no final do mi bemol, é aquela tierce coulée, né, terça ligada, que Bach resolveu transcrever com notas literais na partitura, não é? Então ficou o Fá, o Dó, Ré com o Lá e o Mi bemol com o Fá, que se a gente não tivesse olhando para isso, mas a versão francesa, nós não tocaríamos assim. Ou tocaríamos parando muito mais. Enfim, não vem ao caso agora. Olhe que no próximo Ré tem um ornamento que era um tremblement, pode muito bem ser traduzido como TR, como o Bach faz, mas o Bach resolve escrever as duas notinhas finais, que são as notinhas que a gente chama de sufixo. Então, trinado com um sufixo. Muito bem. Linda a partitura, ela não é igual à partitura original. Portanto, a gente não tem como tocá-la de maneira similar. Mas o que me mostra que isso é uma adaptação para a cultura germânica. A realização do tierce coulée, ou Schleifer, em alemão, na última colcheia do primeiro compasso, na linha melódica, assim indica. De notável interesse é a realização modificada dos coulées, os ornamentos franceses específicos na linha melódica, inseridos no contornos em semicolcheias no primeiro compasso desta figura, revelando uma não sedimentação do estilo Legoux-Reunir, proposto musicalmente em 1724 pelo próprio François Couperin e por esses autores alemães, Heinchen e Quartz. Muito provavelmente, o leitor não instruído executará ou executaria este desenho à maneira italiana, ou à la italiana, ou com toque legato e igual em seus valores. Observem também outra realização rítmica de tierce coulée que prepara o cadenciamento para a dominante. Antes eram duas fusas e uma semicolcheia. E Bach agora escreve na segunda linha, semicolcheia, duas. Dó, Ré, Mi, Ré, e não Dó, Ré, Mi, Ré. Aí na segunda linha. Um outro detalhe também impressionante é o tratamento desses coulées que ele fez. Mi, Ré, Dó, Si, Ré, Mi, Fá, Mi, Ré, Dó, Si. Os coulées descendentes, não é? No primeiro compasso. Então, a gente, se for tocar a maneira francesa, seria Ré, Mi, Fá ligado, respira, Mi, Ré, Dó, Si, quase que antecipado. Você pode executar as notas boas, Ré, Si, no tempo, e aí seria Diri, Dará, Mi, Ré, Dó, Si, ou
Mi, ré, dó, si, meio lombardo, né? Mas o acento no mi. Então, é possível se fazer as duas coisas, mas, em geral, para esses culés descendentes, são mais interessantes de serem executados antecipados à nota real, à nota boa, e não no tempo, como ele poderia ter feito, e que Bach, por alguma razão, simplesmente escreveu ré, mi, fá, mi, ré, dó, si. E nós, de cultura italiana, faríamos tocando tudo de maneira legal. Muito bom mesmo. Percebam que acabou aqui, vai entrar numa estrofe, num estribilho. A minha cachorra está aqui querendo me pegar. Ela está aqui, mas eu preciso empurrá-la um pouquinho. Fique aí, vá. Nós estamos falando de Couperin agora, e Bach. Então, Fá, Si bemol, Dó. Ligado. E o Bach resolveu também tirar a ligadura. Fá, Si, Dó, Ré, Dó. E não Fá, e aí, Fá. Bach não considerou o espaço entre o Fá, Si, ligado, e o acento simplesmente no Dó. E notem que na nota Dó não tem tremblement. Não é? Enquanto Couperin escreveu um trinadinho lá sobre o Dó, Bach resolveu também não colocar. Muito particular também é a deliberada transcrição da notação original, ligaduras de 2 a 2, como eu já mostrei, sugerindo sua execução em 4 semicolcheias nesse primeiro compasso. Na parte de cima você tem mi, ré, mi, fá, sol, fá, mi, ré. 2 e 2. E Bach resolveu escrevê-las em 4. Ora, quem trabalha com as ligaduras sabe que o final dela sempre é um decrescendo. Então, a nota de apoio é o sol, o fá já tem um diminuendo. Sol, fá, mi. Não é sol, fá, mi, ré, mas é sol, mi, ré. Então, há uma espécie de desigualdade também na maneira de execução da maneira francesa. Então, é muito curioso. Gostaria de perguntar ao senhor Bach por que ele resolveu retirar essas 2 ligaduras daqui também. Ele deve ter seus motivos, com certeza. Sobre a nota Dó, no final do primeiro tempo, tem um dash, tem um caio, tem um acento na nota Dó, que ele também não colocou. A ligadura está aí no Dó, Ré, o pourvoir, mas faltou o pensée. Então, o fatal, l'amour, ficou sem o pensée. Muito bem, não foi diferente para o final da nota miúda, não é? Depois do trilo, que ele não escreveu o trilo sobre Dó na nota miúda. Talvez ele não quisesse acentuar uma parte fraca do tempo. Também ele retirou a ligadura do Si bemol com o Lá na mão esquerda. Mas ele faz uma outra coisa curiosa ainda. Onde está escrito Fim na mão esquerda, você tem um Si bemol com uma semínima pontuada, quer dizer, esse Si bemol vai soar todo o tempo, o Fá vai soar como semínima, e o Si bemol, terceira nota do compasso na mão esquerda, onde está escrito Fim, casa 2, Bach escreve simplesmente Si, Fá, Si, e não I, notas de ressonância. Também a identificação das notas finais da tônica na linha do baixo. Os compassos 7 e 8, casas 1 e 2, acabamos de ver, próprias da pontuação cadencial, que preparam a reprise aqui sem a ressonância harmônica. Portanto, casa 1 e 2, como eu indiquei já para vocês, enquanto Couperin mantém, o Bach resolveu tirar. Sabes que Bach nunca viajou à França, mas muito aprendeu sobre estilos nacionais
e sobre estilo francês, claro, por meio das partituras disponíveis e das esparsas eventuais audições de músicos franceses que passaram pela Alemanha, somente em Goethe. A mais notável foi a célebre competição que travaria com Louis Marchand. Notável também identificar a presença de um exemplar do Second Livre de Pièces de Clavecin de François Couperin em sua biblioteca particular. Então, o Bach tinha um exemplar do segundo livro, esse que começa com essa suíte em si bemol, e lá também se encontra, antes do Bergerie, a famosa Le Barricade Mystérieuse, que todo mundo gosta muito de tocar. E uma peça complicada de tocar até, porque ela parece meio sem pé nem cabeça, mas que, infelizmente, por não ter tempo de ouvir todo o filme que vamos ver ao final da minha fala, antes dele, o Scott Ross, que viveu na França desde os seus 14, 15 anos, quando a família se mudou para Nantes, ele viveu na França, então ele fala um francês impecável. Eu fiquei me perguntando como que um americano, não é, falasse tão bem. Ora, ele foi para lá, adolescente, para a França e viveu em boa parte da sua vida até a morte. Assim, ao perceber as modificações por ele realizadas, notamos uma sedimentação do estilo germânico de execução e, mais precisamente, do estilo non legato propagado por Friedrich Marburg e Carl Philipp Emanuel Bach, como também com Türk. Obviamente que esses autores são autores alemães, já da quase segunda metade e segunda metade dos seus trabalhos no século XVIII, que podem gerar controvérsias, mas é bom citá-los. E vamos ver por quê. Sobre a pronúncia atribuída ao toque cravístico germânico. No que se refere a Marburg, é curioso perceber que o título do seu tratado, Das Kunst des Klaviers zu Spielen, publicado em Berlim em 1750, é uma tradução literal daquele de François Couperin, L'Art du Clavecin. Embora o clavier, né, o clavier, na Alemanha, em alemão, clavier com C, mesmo, como era no século XVIII, se referisse aos teclados em geral, incluindo-se, obviamente, o clavicórdio, mas pouquíssimo mencionado na França da época, o clavicórdio. Couperin assume padrões digitais que irão proporcionar uma adequação ao seu próprio estilo, determinando uma projeção silábica e motivos melódicos coerentes com a sua língua materna, portanto, um toque direcionado ao cantabile, ainda que detalhado minimamente. Isso para Couperin. Para a escola francesa, a particularidade no tipo de toque e sua utilização tornam clara a diferença que é dada à liaison, a ligação, justificando o dedilhado com a exigência de uma execução em legato, com a troca muda dos dedos. Então, o Couperin, no L'Art du Clavecin, ele faz isso, exercício, ele dá para a gente praticar essa troca muda dos dedos, mantendo o som. Já para os alemães, conforme Marburg, o Schleifen, deslizar, e o Abstossen, o afastar ou desligar, são assinalados no texto musical como exceções, sendo, portanto, requeridos pelos autores em efeitos especiais. São suas variações. O Schleifen com meio arco, ou chamado Schleifen, Haben, Bogen, e o Abstossen com o ponto, o Punkt,
ou com um pequeno traço estrito. O schleifen significa não erguer o dedo da nota anterior até que a próxima nota seja tocada. Já o Abstossen consiste em segurar uma nota não segundo o valor real dela, mas somente pela metade. Assim, entre as duas formas excepcionais de toque, pode-se imaginar a execução regular comum, conhecida como ordentliche maneira. O correspondente ao conhecido non-legato, que Marburg chamou de fluindo regularmente, e que é a forma de toque sempre presumida, está no trabalho dele, a página 29. Isso aqui é muito interessante, eu acho. Ele assim a descreve. Deve-se erguer o dedo da tecla anterior com agilidade pouco antes que a nota seguinte seja tocada. Em seu Anleitung zum Klavierspielen, de 1755, ele diz: oposto ao legato, como também ao staccato, é o movimento ordinário, o qual, na ausência de indicações mencionadas ao contrário, está sempre compreendido. Então, para mim, estamos falando de um toque de execução germânico ao cravo, diferente do francês. Também Daniel Gottlob Türk afirmou: se as notas tiverem que ser tocadas do modo comum, isso quer dizer nem staccato, nem legato, os dedos devem levantar um pouco antes que seus comprimentos reais sejam terminados. Forkel, 1802, que não conheceu Bach, ele sabe as informações que tem de Bach pelos filhos, também apresenta o mesmo, dizendo o seguinte: de tal maneira que os dois sons não estarão destacados, nem ligados um ao outro. A pulsação não será, então, nem empastada, nem por demais breve. Então, é claro que é um tipo de pronunciação consonantal que tem sons consonantais, diferente dos vocálicos da cultura latina. Portanto, podemos concluir que a execução em non-legato era, ao contrário da França, o tipo de toque comum e mais utilizado no norte da Alemanha. Digno de nota é a advertência que Marburg fez, a já advertência mencionada por Carl Philipp Emanuel Bach em 1753. Disse: um tipo de execução pegajosa, Klebrichte Spiele. Um mau costume de alguns em manter uma tecla presa em tempo maior do que o seu valor. Carl Philipp Emanuel Bach, em seu tratado Versus. Para finalizar, eu gostaria de apresentar o lindo vídeo em que dois geniais clavistas mostram seu talento. Scott Ross ensina o então jovem brasileiro Nicolau de Figueiredo as particularidades do toucher de clavecin em Bach e também em François Couperin. Foi surpreendente para mim também notar que, em determinado momento, ele faz menção ao Le Bergerie e sublinha pontos de vista muito particulares do seu fazer musical.
dedico a você, Felipe, que em 1970 me inspirou, me fez compreender a importância dos detalhes, das ligaduras, dos ornamentos, das peças barrocas, e em especial na música francesa. Muito obrigado, Felipe Silvestre, que está em Belo Horizonte hoje. Podemos ouvir, Beatriz. Bon, la courante, je pense qu'il faudrait que tu apprennes à alléger les troisièmes temps, de nouveau. Parce que... Là, j'ai tout alourdi. Ben, non, tu as tout allégé, je dirais plutôt. Ah. Ça avait tendance à être un peu trop aéré. Et puis, c'est un petit peu trop articulé, d'après moi. Parce qu'on ne peut pas jouer avec la texture du clavier, là, si on articule tout comme ça tout le temps. Alors, D'accord. et voilà. Moins articulé au début de la mesure et ça allège tout. C'est comme ça. Non, c'est sûr. Et puis tu vois comment je fais. Parce que la vraie mélodie est ici. Da, da, dam, pam, di. En somme, c'est une musique, la musique de Bach est une musique très verbeuse. Très verbeuse, et ça ne veut pas dire que comme certains compositeurs qui sont verbeux mais qui ne disent rien, Bach le dit, mais d'une façon cachée. Il utilise constamment ce qu'on appelle la polyphonie cachée. C'est-à-dire, il écrit à une voix et ça peut tout se comprendre en deux voix.
C'est un peu comme l'exemple des bergeries Oui. de Couperin. Bon, il a recopié ça. Couperin a écrit ça à deux voix et Bach l'a transcrit. Mais forcément, puisqu'il avait la partition devant les yeux, il savait qu'il fallait que... Il ne pouvait pas ignorer que c'est comme ça que ça se jouait. Maintenant, bon, je ne peux pas prouver qu'il le faisait réellement. Parce que Bach, il est mort depuis si longtemps là, que c'est même pas la peine de spéculer sur la façon dont il a pu jouer. Là, on peut s'amuser à essayer de se pénétrer de l'esprit là, des choses avec les écrits et tout ça. Mais bon, là, il y a une considération philosophique qui s'impose, à savoir que nous pensons aujourd'hui que nous sommes proches de la vérité d'une bonne interprétation de la musique ancienne, mais nous nous leurrons complètement. Parce que dans 20 ans, ce sera complètement autre chose. Encore. Nous interprétons la musique ancienne à notre façon, mais rien ne prouve là, que nous sommes près de ce qui se faisait. Peut-être qu'il jouait d'une manière très brutale, peut-être qu'il tapait sur le clavecin, qui sait, enfin ça, il y en a qui le font aujourd'hui quand même. Alors, c'est pour ça qu'il faut toujours procéder, c'est pour ça qu'on est obligé d'avoir une approche analytique. Parce que c'est la seule façon d'arriver à quelque chose là, de cohérent. Bien, tu voulais me dire quelque chose? Oui, cette sarabande qui était un problème, je voulais vous... Oui. Les sarabandes en général sont des danses, bon, au XVIIIe siècle, évidemment, qui sont prétextes, surtout bon, chez Bach par exemple, à faire des pièces un peu libres. Mais dans certains cas, il reste beaucoup de la sarabande danse. Et alors, c'est le cas dans cette sarabande de la première partita. Ce n'est plus tellement le cas, par exemple, dans la sarabande de la 6e partita, où vraiment, là, c'est plein d'ornements. C'est fa dièse, là, j'arrive pas à l'attraper. Là. Moi, je suis sûr que quelqu'un l'a mis quelque part, là, de côté. Et alors... Alors, il y a de temps en temps, quand même, des endroits là où on peut donner un rythme très sévère, mais c'est quand même beaucoup plus libre. Alors ici, nous avons la possibilité de donner un grand accent sur le deuxième temps, comme il se doit. Même chose pour l'unité. Et maintenant, tempo. Première phrase. Alors, c'est vraiment là, ça doit être très rigoureux hein, au point de vue rythme. C'est ce qui fait, c'est ce qui rend la musique agréable en fait. C'est le côté régulier. Mais quand même, une sarabande, c'est une sarabande. C'est et c'est pour ça que j'arpège le premier.
j'ai découvert le clavecin, c'est... Disons qu'il y a une seule chose importante là-dedans, c'est que j'étais attiré tout spécialement par la musique de Mozart, de Haydn, de Scarlatti, de Clementi, et que j'ai appris un jour qu'il n'était pas, qu'il ne jouait pas du piano. Et je me suis dit, mais alors, quel instrument jouait-il? Et on m'a répondu le clavecin. J'ai dit le clavecin, mais qu'est-ce que c'est que le clavecin? Et puis, à partir de ce moment-là, je me suis procuré un disque et puis je voyais le genre de son que ça faisait. Et puis, en mettant des punaises dans les marteaux de mon piano, j'avais quelque chose d'un peu semblable. Et puis après, j'étais un peu obsédé par l'idée de faire du clavecin. Alors, c'est vraiment... C'est pas par hasard, en fait, que j'ai fait du clavecin. C'est pas une découverte... Oh, qu'est-ce que c'est? Oh, comme c'est curieux. C'était pas du tout comme ça. Non, c'était un choix. Il fallait que je trouve un clavecin après. Est-ce que tu es tyrannique? Ah, terriblement. Terriblement. Voilà, les gens qui sont autour de moi, là, sont mes esclaves, sont vraiment là... J'essaie de faire ça le plus possible avec un grain de sel, mais c'est vrai que je suis un directeur. Est-ce que tu es génial? Bah, forcément, je suis génial. Chacun a son... comme il a son grain de folie, il a son grain de génie aussi. Par exemple, personne ne fait une mousse au chocolat aussi ferme et qui tienne aussi bien que celle que je fais. Et moi, je préfère le génie, par exemple, d'une bonne ménagère, de la cuisine d'une bonne ménagère, que le génie de ces connards de scientifiques qui nous ont inventé la bombe atomique. S'il te plaît, est-ce que tu pourrais me dire comment tu t'appelles? Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Je m'appelle Scott Ross. Tout simplement.
que acontece em seguida é que o que ele diz aí é que, para aquelas pessoas que não entendem francês tão claramente, é que, no fundo, a gente tem que ter um interesse analítico, olhar as coisas com certo cuidado, mas, por outro lado, ninguém pode provar nada, ninguém sabe nada. Quem sabe se ele não tocava o cravo de maneira até brutal, atacando? Quer dizer, é tudo muito relativo e a gente, no fundo, não sabe muita coisa. E é essa a proposta quando eu digo de entrar num labirinto e chegar, eventualmente, a uma saída ou não. Como sair dessa situação na construção de uma execução do repertório. É muito bonito o final do vídeo, porque ele afirma que como a música ela não tem condições, ela é efêmera, ela não tem condições de se materializar, que um dos meios que nós podemos aprender e refletir, acima de tudo, é olhando as obras de arte, a pintura, a escultura, e ele caminha em Roma, ele vai a Roma e caminha em alguns lugares significativos, analisando, e o filme é muito bonito porque mostra o modo singelo do olhar que ele dá para as coisas, e a pessoa que filma consegue captar os seus olhos e as imagens, e a gente pode concluir muita coisa. Muito obrigado a todos vocês que estiveram aqui me ouvindo. Se eu puder esclarecer alguma coisa, responder alguma coisa, não sei, eu só tenho certeza daquilo que eu sei. Muito, muito obrigado. Eu não sei se Felipe Silvestre está aqui, mas ele foi quem me chamou a atenção e agradeço, sou muito grato a ele por ele ter desperto em mim, lá em 1971, portanto, 50 anos atrás, quando eu o escutei ele tocando o cravo na época, ele me chamou para a sua sala. Muito obrigado a vocês todos. Obrigado, Beatriz. Parabéns pelo aniversário ontem. Você fez 50 anos ontem, que eu sei. Então, que você comemore bem o seu aniversário. Obrigada pelos 50 anos. E obrigado pela palestra esclarecedora, Edmundo. Nesse momento, pessoal, se vocês quiserem abrir os seus microfones e perguntarem alguma coisa, eu tenho uma dúvida aqui simples com relação a lá no início, quando você falou dos abafadores, do cravo alemão. Aí você disse que o cravo alemão não tem abafadores nos 8 pés? Foi bom você lembrar isso, que não tem a ver com abafadores que estão nos saltadores. Tem a ver com os abafadores, o registro, que aqui não é registro, aquilo é um efeito de alaúde na corda do 8 pés. Então, os cravos alemães ele não têm esse efeito de alaúde. Isso é um trunfo que os franceses vão também incorporar na tentativa de variar um pouco mais o timbre. Foram várias tentativas, várias coisas foram feitas, inclusive a colocação de plectros de couro, né? O chamado peu de buffle, o couro do búfalo, né? Que é para poder o plectro ficar com um som mais aveludado. Obrigada, Edmundo. Perguntas, pessoal? Podem abrir o microfone aí e falar o que quiserem. Le Bourgerie, na versão do livro de Ana Madalena Bach, seguindo a tradição, partindo do pressuposto que Bach não esteve na França, que ele não viveu na França, ele não teve tanto contato com tanta gente na França, ele conhece não tanto assim. Você não pode nunca entender uma cultura a ponto de imitá-la, o sotaque, né? Como nós temos. Então, no que se refere à execução, por exemplo, se você analisar o repertório de François Couperin, os livros que ele publica, eles estão repletos de detalhes de ornamentação e repletos de detalhes de articulação e ligaduras.
Os livros de Bach, a produção clavística de Bach, por sua parte, você tem como referencial os Clavier e Bonga. O segundo lá, que tem o concerto italiano e a abertura francesa, também é uma linda comparação. Eu poderia fazer um trabalho agora, a partir daqui, das diferenças entre o concerto italiano de Bach e a abertura francesa de Bach. Seguramente, a abertura francesa em si menor é o que há de melhor escrito de música afrancesada, fora da França. Bach, como é que ele foi capaz de escrever? Eu fico imaginando, isso agora é ridículo pensar isso, mas eu posso imaginar que o próprio Rameau deve ter ficado enciumado de o Bach ter escrito aquela maravilha, né? E ele não. Ele escreveu outras maravilhas. Rameau é insuperável no seu estilo, mas o Rameau está na França, ele é produto, não é, de um meio que vem desde lá de Clérambault, Charbonnier, todo esse povo que passa pela família Couperin, o Louis Couperin, tio do François, e por aí vai. Quer dizer, uma tradição que é de uma cultura muito refinada no seu detalhe, na sua maneira de ser. Isso se reflete em todos os níveis da atividade humana. Na educação, no modo de se vestir, no modo de se pintar, etc. No modo de comer. Nós usamos xícara e pires por causa da cultura francesa. Nós usamos colherzinha e talheres porque os franceses usavam. Porque antes a coisa era meio bárbara. Se pegava a coxa da galinha pela asa e comia, lavava a boca, entendeu? Então, coisas desse tipo a gente tem que se dar conta de vez em quando sobre esses detalhes. Portanto, Le Bergerie, se eu toco principalmente num cravo germânico, como eu tenho no Nitke, eu vou fazer certo grau de expressividade, posso usar um pouco de pedal de dedo também, mas eu não posso me concentrar como detalhe maior do Le Bergerie, pedal de dedo. Não. O que diferencia claramente a versão de Bach não são os primeiros compassos em pedal de dedo. O que diferencia são os detalhes escritos na mão da melodia, na linha da mão direita, na clave de sol, em que você tem ligaduras e não ligaduras, que você tem pó do voix e outros tipos de pó do voix, e que você tem tipo de tierce coulé ou schleifen, escrito dó, ré, mi, o dó, ré, mi, o dó, ré, mi, ré. Então, há muita variedade nisso, que a gente tem que se concentrar na mão direita. Sem esquecer, obviamente, na inégalité, que é própria da cultura, do jeito de tocar francês, de se tocar semicolcheias. Quer dizer, isso sim são detalhes a se preocupar, eu acho. Não o detalhe de ressonância específica, porque o que a gente quer, e aqui eu deixo o meu depoimento sobre isso, Beatriz, o que todos nós queremos nesta sala é tocar o nosso instrumento, o cravo, de maneira mais expressiva. Isso significa utilizar os recursos disponíveis. E também, eu diria, pedal de dedo, ressonância harmônica, é um dos detalhes, um dos recursos, mas não é o único. Obrigada, Edmundo. Muito bem. Eu agradeço, então, mais uma vez. Alguma pergunta, gente? Aproveitem. Eu não estou também dizendo que só se deva tocar música francesa em cravo francês, música germânica em cravo germânico, e por aí vai. Principalmente nós aqui no país de terceiro mundo, que mal temos um cravo decente para tocar, a gente toca o que for em qualquer instrumento. Então, qualquer instrumento que seja de cordas pinçadas, eu vou tocar o repertório que eu tenho. Agora, eu posso, sim, melhorar ou me direcionar um pouquinho mais no estilo de execução. Se é música francesa, eu vou trabalhar mais com silence.
da articulação, né, que é aquele silêncio próprio da articulação, que é característico da cultura também francesa. Isso foi propagado por Henri Hamel, isso foi propagado por Dom Bedós, lá que segmentou essas informações, e é graças a eles que a gente sabe mais coisas nesse sentido. Porque a partitura musical, a notação, ela não é 100% fiel às intenções. Se a gente viu o Scott Ross tocando, a maneira como ele trata o teclado, a maneira como ele acaricia as teclas, a maneira como ele busca expressividade, não é? Na maneira que ele vai executar as coisas. Quer dizer, é genial. Infelizmente, aqueles dois cravistas não vivem mais, eles já estão no céu, provavelmente, tocando cravo lá para os anjos, mas são dois gênios na sua medida. Obviamente que, naquele momento, o Nicolau é muito jovem ainda, cheio de talento, mas em estágio de formação. Eu sempre lidei com o Nicolau. Em 78, estivemos na Bahia estudando órgão, quando ele também não estudava cravo, nem eu estudava cravo. Em 1978, fizemos um curso na Universidade Federal da Bahia, com a professora da Alemanha. E nós dois fomos os únicos selecionados a tocar no recital de alunos naquela época. Ele tocou uma parte da primeira parte, eu toquei na segunda parte. E, depois disso, seguimos nos encontrando sempre. Fosse na Suíça, em Basel, fosse onde fosse na Holanda. Eu só não estive com ele em Paris, só não tive a chance de encontrar pessoalmente o Scott Ross, mas a gente precisa realmente parar e tentar ouvir o que um homem desse fez, no sentido de ajudar a música do cravo e a expressividade do cravo, que é o que nós queremos no último momento. Como ele mesmo diz, ninguém sabe nada, a gente só tem meios para fazer especulações ou adivinhações. É isso. Estevão. Fazer uma pergunta que por exemplo, nas suítes francesas, que eu não sei se tem alguma ligação com a cultura francesa mesmo, que só tem esse nome. Qual pergunta é a sua, Estevão? O som está bem ruim, Estevão, do seu. Ele quer saber, eu falo, eu respondo. Ele pode fechar isso. Ele quer saber no sentido se as suítes francesas de bar, se elas devem ser tocadas mais afrancesadas por causa da relação com a cultura francesa. Ora, Estevão, o que você deve estar, talvez não saiba, é que Bach não deu, para começar, ele não chamou essas suítes de suítes francesas. Esse título foi dado no século XIX, e dado porque alguns eventuais influenciadores leram lá na partitura escrita no título Suite pour le clavecin, né? No primeiro momento, ou pour le français, ou pour le François, quer dizer, uma indicação na língua francesa que levou as pessoas a diferenciarem, acreditarem que as partitas é música italianizada alemã e que as suítes inglesas não sei o quê e que as suítes francesas não sei o que lá. Ora, a gente... Agora, respondendo tecnicamente a suíte francesa, Estevão, eu acho que a gente pode sim, e eu faria isso, me deixaria levar por esse lado do conhecimento da Escola Francesa de Execução. Portanto, eu trabalharia intensamente nas reprises com ornamentação à francesa, por exemplo, né? Coisa que muita gente, quando gravou literalmente parte A linha, B linha, igual, literalmente, mas a gente sabe que é para ornamentar. Então, é uma oportunidade do cravista, do executante, mostrar seu conhecimento do estilo.
Então, nesse sentido, você, eu acho que deve tocar, sim, a maneira francesa, inclusive correr até o risco de ser apedrejado por tocar uma outra passagem ou alguma outra dança que couber de modo inegável. Por que não? Quer dizer, não é porque é do Bach que você não possa se deixar influenciar pelo que a indicação é um repertório mais afrancesado, sim. Mas, no entanto, todavia, contudo, muito mais francesas como suítes são as próprias suítes inglesas. As suítes inglesas são consideradas muito mais francesas do que as próprias suítes francesas. Pasmem. Quer dizer, eu acho que, no fundo, é como diz o Scott Ross, a gente tem que parar e refletir, a gente tem que definir, escolher, optar mesmo por aquilo que você quer fazer e assumir aquilo que você quer fazer. Porque ao intérprete, cabe uma dose de transgressão, entende, na execução, e isso, a meu ver. Há outros que pensam diferentemente, mas eu acho que, tratando de música, se tratando de emoção, e a gente pensando, nós somos de cultura latina, e que a gente preza pelo lado afetivo, e os franceses também, que também são católicos, que também são latinos, não é? De cultura latina, de língua latina, quer dizer, está se aproximando. Obviamente que o estilo puro francês não permite certas coisas, mas para as suítes chamadas francesas, eu usaria um tipo de ornamentação francesa e poderia usar, sim, de elementos de interpretação francesa, como a sarabande, mesmo o courante, talvez um pouco menos na allemande, não é? Que ela não cabe muito, mas ainda assim se permite. E nas outras galanteries, que são as outras danças que seguem a suíte francesa. É isso. Obrigado pela sua pergunta, porque ela é muito pertinente. Os instrumentos que nós temos, aliás, que o mundo inteiro tem, como eu apresentei aqui, é o modelo do Pascal Tascan. Via de regra, o mundo inteiro foi civilizado de volta pelo cravo Tascan, que é um cravo muito tardio, do final do século. É um cravo já da época dos filhos de Bach, final do século XVIII. Não é da época de Bach, nunca foi. O Bach não conheceu aquele tipo de sol. Ok, muito menos François Couperin. Mas o que a gente pode fazer? É o que nós temos, o som é belíssimo, a gente tem que realmente fazer a execução de acordo com adequar ao máximo ao chamado estilo de interpretação. Eu quero dizer que eu falei especificamente sobre uma peça, fazendo a diferença entre os estilos de duas nacionalidades, né? Porque se eu fosse analisar só as obras de François Couperin, já teria um assunto muito rico em detalhes, né? Imagine o Couperin, que é uma vertente, e os outros antes dele, todos aqueles clavicinistas antes de François Couperin da escola francesa, quer dizer, eles vindo lá da corte de Luís XIII e XIV, quer dizer, a coisa não é tão fácil como a gente possa imaginar. Eu tenho consciência disso. Muito obrigado, Beatriz, por Obrigada, a sua Edmundo. atenção. Obrigada a todos que compareceram. E é isso. Vamos pensar no assunto, né? Pensar nas informações, nas certezas que a gente não tem, na liberdade que a gente pode ter, nas decisões que a gente deve tomar e seguindo o nosso caminho. Muito obrigado. Foi um prazer ter vocês todos aqui. Foi uma honra ter o professor Edmundo mais uma vez. Grande abraço a todos. Tchau, beijo.